Ok, gente, então retornamos. Bom, o próximo benefício é chamado auxílio natalidade. Agora, tomem cuidado para vocês não confundirem o auxílio natalidade com a licença gestante, que são coisas completamente diferentes. O auxílio natalidade é o valor previsto na Lei 812, pago em razão do nascimento de filho. Então, o que é que se tem aqui? Bom, o que você vai ter que o auxílio natalidade, percebam só os senhores, o auxílio natalidade, ele é pago à servidora. Olhem só, esse auxílio natalidade é pago à servidora. Atenção a isso daqui. Ora, não é pago em regra ao servidor. O que você quer dizer com isso, João? O que eu quero dizer é que o servidor, estou falando pessoal do sexo masculino, só irá receber auxílio natalidade se a mãe da criança não for servidora pública. Se a mãe e o pai forem servidores públicos, o auxílio natalidade será recebido apenas pela mãe. Só será recebido pelo pai, pelo genitor da criança, se a mãe não for servidora pública. Esse auxílio natalidade, ele é pago inclusive no caso de natimorto, que é aquela criança que não resistiu ao parto. Mesmo no caso de natimorto, o auxílio natalidade será pago. Agora, olha, qual é o valor do auxílio natalidade, João? O valor do auxílio natalidade equivale ao menor vencimento da administração pública federal. Então, você vai ter aqui o menor vencimento da administração pública federal paga por auxílio natalidade. E outra situação. No caso de parto múltiplo, a servidora receberá 50% sobre cada criança. Agora, tomem muito cuidado com isso, pelo seguinte, porque esse 50% sobre cada criança é de acréscimo. O que você está querendo dizer com isso, João? Que ela receberá o menor vencimento básico da administração pública, que é o auxílio natalidade, e somado a isso, mais 50% por nascituro. Então, ela vai, nesse caso aqui, receber o menor vencimento, com o auxílio natalidade equivale ao menor vencimento da administração pública, acrescido de 50% sobre cada nascituro. Vai ter esse acréscimo de 50% por cada criança nascida naquele parto múltiplo. Bom, passando disso, salário família, aqui na tela de vocês. Bom, vejam aí que o salário família, que é uma fortuna incalculável, para não dizer o contrário, é devido ao servidor ativo ou inativo, porque por dependente econômico. Então vocês vão perceber aí que o salário família só será pago ao servidor se esse servidor tiver dependente econômico. A cada dependente econômico, ele receberá um valor de salário família. Pois bem, aí vamos lá. O que nós vamos considerar como dependentes? Mostra aí, André. Vejam só, parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados, até 21 anos de idade, ou se estudante até 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. Então, vocês estão vendo aí, cônjuge, companheiro e filhos, esses daí, até 21 anos de idade, ou se estudante até 24, ou se inválido de qualquer idade. Agora, um detalhe, viu? Muita gente confunde esse direito do salário família com o direito à pensão por morte. Muita gente pergunta, mas João, a pessoa não tem direito à pensão por morte quando tem até 24 anos, se for estudante? Não. Essa história de até 24 anos, se for estudante, vai fundamentar o pagamento do salário família. Então, se eu sou servidor, tenho um filho de 24 anos que ainda é estudante, eu vou ter direito a receber salário família por conta deste meu dependente.
Então, cuidado com isso. Essa história de 24 anos, se estudante, não cola para pensão por morte, não, porque o beneficiário na pensão por morte, ele vai receber até 21 anos, a gente vai ver isso, ou se inválido enquanto durar a invalidez. Aqui é que vai ser até 21 anos, ou se estudante até 24 anos. Aí vem lá. 2. O menor de 21 anos, que mediante autorização judicial viver na companhia e às expensas do servidor do inativo. Então, vocês já vão perceber que se não for filho, ou enteado menor de 21 anos, o servidor só terá direito para receber salário e família por conta desse menor, se esse menor viver com o servidor. Agora, mediante autorização judicial, isso daí para evitar fraude, que o servidor acabe afirmando que cuida de alguma criança, de alguma pessoa até 21 anos de idade, e, na verdade, isso é utilizado apenas para fraudar a administração pública federal. Então, exige-se autorização judicial. A mãe e o pai sem economia própria. Então, a mãe e o pai, eles podem ser também dependentes do servidor, para que o servidor receba salário e família, agora, desde que não tenha uma economia própria. Aí, artigo 198. Porque não basta estar nessa situação para ser dependente econômico, é necessário que a pessoa não tenha outra fonte de renda, é o que ele vai dizer. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário e família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Então, isso quer dizer que se a pessoa recebe um valor igual ou superior ao salário mínimo de outras fontes, não será considerado esse salário e família. Vamos lá, artigo 199. Olha, gente, olha só como é a situação. O 199 nos fala o que acontece quando o pai e a mãe não vivem conjuntamente. O que é que acontece? Diz a lei, o salário família será pago a um e a outro na proporção dos filhos ou dos dependentes econômicos que foram viver com eles. Se são 5 filhos, 2 vão viver com o pai, 3 com a mãe, o salário família será dividido proporcionalmente, lógico, considerando que ambos sejam servidores. É o que diz o 199. Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago, e não viverem em comum, o salário família será pago a um deles, viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separado, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Então vai distribuir, menino vai para lá, outro vai para cá, e toma o salário família distribuindo para um e para outro. Ao pai e à mãe, diz parágrafo único, equiparam-se o padrasto, a madrasta, e na falta destes, os representantes legais, 2 incapazes. Observação sobre o salário família. Artigo 200 e 201. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. E o artigo 201 nos traz uma situação bem interessante. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Isso quer dizer que o salário família é o único benefício que continua sendo pago ao servidor, caso venha a ocorrer a sua licença ou seu afastamento sem remuneração. Porque a lógica nós já vimos, é que se o servidor estiver afastado ou licenciado sem direito à remuneração, o vínculo dele com a administração pública, ou melhor, com a Previdência Social, ficará suspenso. Então ele terá um vínculo suspenso com a administração, com a Previdência Social, salvo se ele continuar contribuindo no período que estava afastado ou licenciado. Nós vimos isso no artigo 183 da Lei 812. O que nós estamos vendo aqui é outra situação, dizendo que mesmo que o vínculo dele esteja suspenso com a Previdência Social, porque ele está licenciado ou afastado sem remuneração, ainda assim, ele terá direito a continuar recebendo o salário família. Licença para tratar da própria saúde, essa é bem simples. Volta aqui, André. Olha, será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, agora, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Então, vejam que a perícia médica, nesse caso, vai fundamentar a licença para tratamento de saúde, que evidentemente será realizada com remuneração integral. Aí vem. A licença de que trata o artigo 202 dessa lei será concedida com base em perícia oficial. Agora, sempre que necessária,
a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Mas vejam que ele fala ó, perícia oficial para concessão dessa licença. Vamos lá. Então, aí ele vai dizer, ó, no entanto, aí é aquela situação. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito atestado passado por médico particular. Então, o que é que se tem aqui? A observação. A regra qual é? Que é feito o exame médico oficial. Agora, no caso de não existir médico oficial, nem entidade previsto no artigo 230. 230, daqui a pouquinho a gente vai ver, vai nos trazer a possibilidade de algumas entidades atuarem em concurso com a administração pública federal para prestarem esse serviço de perícia médica. Podem ser hospitais vinculados ao SUS, pode ser o próprio INSS, ela pode ajudar nessa perícia. Se não existe, se surge naquela localidade, se não é possível que o INSS cuide disso, aí será aceito atestado passado por médico particular, mas volto a dizer, essa situação não é a regra, isso é uma exceção. E vai seguindo. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado, que é aquele atestado médico particular, dado por exceção, somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Então vejam a limitação e, sobretudo, preocupação da 812 em se evitar aqui qualquer tipo de fraude, porque, primeiro, é feito com base em perícia oficial. Se não for possível a perícia oficial pela inexistência de entidade ou médico oficial na localidade, aí eu vou fazer por atestado médico particular. Agora, olha a observação. Esse atestado médico particular só vai produzir efeitos depois de, como diz a lei aqui, recepcionado. Então a lei fala em recepção pelo órgão de recursos humanos da administração pública federal, a qual se encontra vinculado o servidor. Então, vejam só, mesmo quando o médico particular ele lança esse atestado, ainda assim esse atestado aqui deverá ser recepcionado pela administração pública. Então, esse é o parágrafo 3º. Agora, a licença que excedeu o prazo de 120 dias no período de 12 meses, a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação, olhem só, por junta médica oficial. Gente, junta é órgão colegiado. Órgão colegiado médico é formado por mais de um médico, opinião médica, o parecer médico. A perícia médica aqui será trazida, na realidade, pela opinião da maioria dos componentes da junta médica oficial. Quando eu digo que essa licença é concedida com base em perícia médica oficial, essa perícia médica ela pode vir de um médico oficial, não particular, um médico oficial, ou de uma junta médica. O que a lei está nos dizendo é que se em 12 meses essa licença ultrapassar 120 dias, ela só poderá ser concedida por junta médica oficial, que na verdade é órgão colegiado. Pronto. Então, menos de 120 dias é perícia oficial? É, mas pode ser feita por um médico oficial. Acima de 120 dias, dentro de 12 meses, aí não tem jeito. Aí é junta médica oficial, um órgão colegiado formado por mais de um médico, pela gravidade da situação. Então, esse é o parágrafo 4º da lei. Parágrafo 5º, vamos lá? A perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Nenhuma explicação aqui, é muito simples. Agora, vejam só. A licença para tratamento de saúde, inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Então, se o sujeito, aquela velha história, o sujeito não está se sentindo bem, liga para a repartição e diz, olha,
hoje eu não estou muito bem, estou meio gripado aqui, então, se essa situação até 15 dias, dentro do período de 12 meses, não vai haver necessidade de perícia médica oficial. Então, nesses 15 dias, né, dentro do período de 12 meses, para essa licença para tratar da própria saúde, não há necessidade de perícia médica oficial, porque deslocar um órgão médico, né, para fazer uma perícia em um servidor por conta de 15 dias em 12 meses é demais da conta. Então, nesse caso, se ela for inferior a 15 dias dentro do período de um ano, não será necessária a perícia médica oficial. Artigo 205, mantendo aqui a intimidade do servidor, vai nos afirmar: o atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente de serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º, porque são doenças que, uma vez contraídas, darão direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Pois bem, então é essa a primeira situação que nós nos encontramos aqui. Só para fechar isso aqui, artigo 206 e artigo 206A, o servidor será submetido a exames médicos periódicos. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. O artigo 206A, o servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Assim nos diz a própria legislação estabelecida na Lei 812 de 1990. Pois bem, meus irmãos, nessa sequência aí, nós vamos trazer a licença gestante, a adotante e a paternidade. Bom, o que é que se tem? O que se tem aqui, rapidinho, nessa situação, aqui nós vamos observar que essa licença gestante, vou botar aqui, que essa licença a gestante, ela hoje é de 180 dias, ela é de 120 dias, prorrogáveis por mais, prorrogados, porque a lei obriga, por 60 dias, nos termos da Lei 11.770 de 2008. Então, hoje, a servidora gestante, ela vai ter 180 dias para gozar dessa licença à gestante. Ora, até uma observação deve ser feita aqui, que essa Lei 11.770, ela ampliou não apenas a licença gestante de 60 dias, como também a licença adotante. Então, a adotante hoje também tem 60 dias a mais de licença. É uma licença remunerada. É uma licença remunerada e que ela vai ser iniciada a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação ou então a partir do parto, em ocorrendo sua antecipação por prescrição médica. Então, acontecendo a antecipação do parto por prescrição médica, nós teremos aí esta situação onde nós vamos apresentar aí a licença gestante a partir do parto e não do primeiro dia do 9º mês de gestação, como é óbvio. Ora, a lei vai nos falar também do caso da servidora que acabou tendo o caso de natimorto, aquela criança que não resistiu ao parto, e sendo o caso de natimorto, diz a lei que a servidora será examinada 30 dias após o parto para verificar se ela tem condição de retornar ao serviço. Então, no caso de natimorto, 30 dias após o parto, será verificado se essa servidora ela acaba tendo condições de retornar ao serviço ativo ou se simplesmente ela vai precisar de mais tempo. Pelo que vai seguindo a lei. Vai nos falar também a lei o seguinte: no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Então, nota a diferença. Uma coisa é o natimorto, outra coisa é o aborto.
No natimorto, ela será examinada 30 dias após o parto, para se verificar se tem condições de estabelecer. Então, quer dizer que no caso natimorto, não necessariamente a licença será de 30 dias. Em 30 dias ela vai ser, nesse caso aí, em 30 dias ela vai ser novamente examinada. Tudo bem. Agora, no caso de aborto, a licença remunerada é de 30 dias. Aí não se aumenta, não. A licença remunerada no caso de aborto, atestado por médico, é de é de 30 dias. Agora, no caso de natimorto, aí é que nessa situação, 30 dias após o parto, a servidora será examinada para verificar se tem condições de retornar ao serviço ou se deve ficar um tempo maior repousando. Em relação à adotante, no caso de criança que tenha menos de 1 ano, a licença será de 90 dias. Agora, atenção a isso. Prorrogados por mais 60 dias. Lembrando que essa prorrogação surge da Lei 11.770, que da mesma forma que nos trouxe a prorrogação da licença gestante, também acabou trazendo a prorrogação da licença à adotante. Ora, se a criança tiver mais de 1 ano, aí ela terá direito a 30 dias, acrescidos de mais 60 dias, a mesma história, pela Lei 11.107. Agora, eu estou falando de gestante e estou falando de adotante. Então, nós estamos falando de pessoas, em regra, do sexo feminino. Ora, e o homem, João, quando se trata de licença à paternidade e licença ao adotante? Gente, a licença, vejam só, a licença paternidade e a licença ao adotante, então estou falando aqui de pessoas do sexo masculino, essa licença será de 5 dias. Então percebam que para a servidora você tem alterações, inclusive de prazo. Você tem alterações de prazo. Então a licença a gestante hoje 120 dias somados mais 60. A licença adotante com a criança com menos de 1 ano, 90 dias somados mais 60 dias. E a criança tendo mais de 1 ano, 30 dias somados a 90 dias. O homem, seja a licença paternidade, seja a licença ao adotante, ele terá sempre 5 dias de repouso remunerado. Olhem, atenção a isso, viu? O que a Lei 11.770 modificou, na verdade, foi em relação à gestante a adotante. Mas o homem, mesmo quando adotante, ele continua com 5 dias de licença remunerada. Então, a Lei 11.770 não modificou a situação do homem, do pai ou do adotante. Simplesmente não modificou esta mesma situação. Pois bem, então, nessa circunstância, a lei agora vai nos estabelecer a chamada licença por acidente em serviço. Uma coisa bem interessante é que nessa licença por acidente em serviço, nós vamos ter uma situação onde o servidor se acidentou em serviço e, por conta disso, não tem condição de retornar à atividade, né, pelo seu cargo. Mas o que é que acontece? Essa licença para tratar de acidente por conta de acidente de serviço, ela já tem uma diferença grande para a licença para tratar da própria saúde. Qual é a diferença? É porque, na verdade, na licença para tratar da própria saúde, o servidor ele tem um prazo de até 24 meses consecutivos. Aqui, quando se fala licença por acidente em serviço, a lei não traz um prazo, ela apenas vai afirmar: será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Beleza, e continua trazendo. Configura acidente em serviço, o dano físico ou mental, sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Então, percebam aí que nessa situação você tem um acidente em serviço, onde você vai ter esse dano causado relacionado imediato ou imediatamente
ao exercício das atribuições próprias do cargo. Bom, mas o que é que ocorre? Ocorre que algumas situações, apesar de não serem acidente em serviço propriamente descritos, essas situações vão nos trazer hipóteses em que eu tenho um acidente em serviço equiparado. É o que fala o parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano 1, decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 2, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Então, nós temos aí bem as situações trazidas quando se estabelece o acidente em serviço. Agora, a lei vai afirmar que se por acaso o servidor precisar de tratamento especializado por conta do acidente, e aquele tratamento especializado, na verdade, não puder ser feito na rede pública de saúde, que ele fará esse tratamento especializado na rede particular, sob as expensas da União. Então, a União vai pagar esse servidor para que aquele tratamento especializado seja feito na rede particular. Agora, repito, isto só vai acontecer se aquele tratamento especializado não puder ser feito na rede pública de saúde. Se puder ser feito na rede pública de saúde, é dessa forma que se irá estabelecer. Pois bem, então é essa situação aí que nós encontramos. A prova do acidente, diz a lei, será feita no prazo de 10 dias. Então, em 10 dias do acidente, deverá ser feita a prova do acidente para que se entre nessa licença por acidente em serviço. Lembrando apenas que, em se tratando dessa licença por acidente em serviço, caso o servidor não consiga retornar ao trabalho ou ser readaptado, nós estaremos diante daquela situação de aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Como nós vimos, já que o acidente de serviço é uma das hipóteses em que a aposentadoria, independentemente do tempo de contribuição, será feita com proventos integrais. Com isso daí, gente, vamos dar uma pequena pausa. Daqui a pouco nós chegamos agora com os benefícios previdenciários para os dependentes do servidor. Nos vemos em breve. Por nascituro. Então, ela vai, nesse caso aqui, receber o menor vencimento, com auxílio natalidade equivale ao menor vencimento da administração pública, acrescido de 50% sobre cada nascitura. Ele vai ter esse acréscimo de 50% por cada criança nascida naquele parto múltiplo. Bom, passando disso, salário família, aqui na tela de vocês. Bom, vejam aí que o salário família, que é uma fortuna incalculável, para não dizer o contrário, é devido ao servidor ativo ou inativo, porque por dependente econômico. Então, vocês vão perceber aí que o salário família só será pago ao servidor se esse servidor tiver dependente econômico. A cada dependente econômico, ele receberá um valor de salário família. Pois bem, aí vamos lá. O que nós vamos considerar como dependentes? Mostra aí, André. Vejam só, parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados, até 21 anos de idade, ou se estudante até 24 anos, ou se inválido de qualquer idade. Então, vocês estão vendo aí, cônjuge, companheiro e filhos, esses daí, até 21 anos de idade, ou se estudante até 24, ou se inválido de qualquer idade. Agora, um detalhe, viu? Muita gente confunde esse direito do salário família com o direito à pensão por morte. Muita gente pergunta, mas João, a pessoa não tem direito à pensão por morte quando tem até 24 anos, se for estudante? Não. Essa história de até 24 anos, se for estudante, vai fundamentar o pagamento do salário família. Então, se eu sou servidor, tenho um filho de 24 anos que ainda é estudante, eu vou ter direito a receber salário família por conta deste meu dependente. Então, cuidado com isso. Essa história de 24 anos, se estudante, não cola para pensão por morte, não, porque o beneficiário na pensão por morte, ele vai receber até 21 anos, a gente vai ver isso, ou se inválido enquanto durar a invalidez. Aqui é que vai ser até 21 anos, ou se estudante até 24 anos. Aí vem lá. 2, o menor de 21 anos, que mediante autorização judicial viver na companhia e às expensas do servidor do inativo. Então, vocês já vão perceber que se não for filho, ou enteado menor de 21 anos, o servidor só terá direito para receber salário família por conta
desse menor, se esse menor viver com o servidor, agora, mediante autorização judicial, isso daí para evitar fraude, que o servidor acabe afirmando que cuida de alguma criança, de alguma pessoa até 21 anos de idade, e, na verdade, isso é utilizado apenas para fraudar a administração pública federal. Então, exige isso. Ou se estudante até 24 anos. Aí vem lá. 2. O menor de 21 anos, que mediante autorização judicial viver na companhia e às expensas do servidor do inativo. Então, vocês já vão perceber que se não for filho ou enteado menor de 21 anos, o servidor só terá direito para receber salário família por conta desse menor, se esse menor viver com o servidor, agora, mediante autorização judicial, isso daí para evitar fraude, que o servidor acabe afirmando que cuida de alguma criança, de alguma pessoa até 21 anos de idade, e, na verdade, isso é utilizado apenas para fraudar a administração pública federal. Então, exige-se autorização judicial. A mãe e o pai sem economia própria. Então, a mãe e o pai, eles podem ser também dependentes do servidor, para que o servidor receba salário família, agora, desde que não tenha uma economia própria. Aí, artigo 198. Porque não basta estar nessa situação para ser dependente econômico, é necessário que a pessoa não tenha outra fonte de renda, é o que ele vai dizer. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Então, isso quer dizer que se a pessoa recebe um valor igual ou superior ao salário mínimo de outras fontes, não será considerado esse salário família. Vamos lá, artigo 199. Olha, gente, olha só como é a situação. O 199 nos fala o que acontece quando o pai e a mãe não vivem conjuntamente. O que é que acontece? Diz a lei, o salário família será pago a um e a outro na proporção dos filhos ou dos dependentes econômicos que foram viver com eles. Se são 5 filhos, 2 vão viver com o pai, 3 com a mãe, o salário família será dividido proporcionalmente, lógico, considerando que ambos sejam servidores. É o que diz o 199. Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago, e não viverem em comum, o salário família será pago a um deles, viver em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separado, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Então vai distribuir, menino vai para lá, outro vai para cá, e toma o salário família distribuindo para um e para outro. Ao pai e à mãe, diz parágrafo único, equiparam-se o padrasto, a madrasta, e na falta destes, os representantes legais, 2 incapazes. Observação sobre o salário família. Artigo 200 e 201. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. E o artigo 202, que acabou tendo o caso de natimorto, aquela criança que não resistiu ao parto, e sendo o caso de natimorto, diz a lei que a servidora será examinada 30 dias após o parto para verificar se ela tem condição de retornar ao serviço. Então, no caso de natimorto, 30 dias após o parto, será verificado se essa servidora ela acaba tendo condições de retornar ao serviço ativo ou se simplesmente ela vai precisar de mais tempo. Pelo que vai seguindo a lei. Vai nos falar também a lei o seguinte: no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Então, nota a diferença. Uma coisa é o natimorto, outra coisa é o aborto. No natimorto, ela será examinada 30 dias após o parto, para se verificar se tem condições de estabelecer. Então, quer dizer que no caso natimorto, não necessariamente a licença será de 30 dias. Em 30 dias ela vai ser, nesse caso aí, em 30 dias ela vai ser novamente examinada. Tudo bem. Agora, no caso de aborto, a licença remunerada é de 30 dias. Aí não se aumenta, não. A licença remunerada no caso de aborto, atestado por médico, é de é de 30 dias. Agora, no caso de natimorto, aí é que nessa situação, 30 dias após o parto, a servidora será examinada para verificar se tem condições
de retornar ao serviço ou se deve ficar um tempo maior repousando. Em relação à adotante, no caso de criança que tenha menos de 1 ano, a licença será de 90 dias. Agora, atenção a isso. Prorrogados por mais 60 dias. Lembrando que essa prorrogação surge da Lei 11.770, que da mesma forma que nos trouxe a prorrogação da licença gestante, também acabou trazendo a prorrogação da licença a adotante. Ora, se a criança tiver mais de 1 ano, aí ela terá direito a 30 dias, acrescidos de mais 60 dias, a mesma história, pela Lei 11.107. Agora, eu estou falando de gestante e estou falando de adotante. Então, nós estamos falando de pessoas, em regra, do sexo feminino. Ora, e o homem, João, quando se trata de licença à paternidade e licença ao adotante? Gente, a integral. Aí vem. A licença de que trata o artigo 202 dessa lei será concedida com base em perícia oficial. Agora, sempre que necessária, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Mas vejam que ele fala perícia oficial para concessão dessa licença. Vamos lá, então, aí ele vai dizer, no entanto, aí é aquela situação, inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito atestado passado por médico particular. Então, o que é que se tem aqui? A observação. A regra qual é? Que é feito o exame médico oficial. Agora, no caso de não existir médico oficial, nem entidade prevista no artigo 230. 230, daqui a pouquinho a gente vai ver, vai nos trazer a possibilidade de algumas entidades atuarem em concurso com a administração pública federal para prestarem esse serviço de perícia médica. Podem ser hospitais vinculados ao SUS, pode ser o próprio INSS, ela pode ajudar nessa perícia. Se não existe, se surge naquela localidade, se não é possível que o INSS cuide disso, aí será aceito atestado passado por médico particular, mas volto a dizer, essa situação não é a regra, isso é uma exceção. E vai seguindo. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado, que é aquele atestado médico particular, dado por exceção, somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Então vejam a limitação e, sobretudo, preocupação da 812 em se evitar aqui qualquer tipo de fraude, porque, primeiro, é feito com base em perícia oficial. Se não for possível a perícia oficial pela inexistência de entidade ou médico oficial na localidade, aí eu vou fazer por atestado médico particular. Agora, olha a observação. Esse atestado médico particular só vai produzir efeitos depois de, como diz a lei aqui, recepcionado. Então a lei fala em recepção pelo órgão de recursos humanos da administração pública federal, a qual se encontra vinculado o servidor. Então, vejam só, mesmo quando o médico particular ele lança esse atestado, ainda assim esse atestado aqui deverá ser recepcionado pela administração pública. Então, esse é o parágrafo 3º. Agora, caso da servidora que acabou tendo o caso de natimorto, aquela criança que não resistiu ao parto, e sendo o caso de natimorto, diz a lei que a servidora será examinada 30 dias após o parto para verificar se ela tem condição de retornar ao serviço. Então, no caso de natimorto, 30 dias após o parto, será verificado se essa servidora ela acaba tendo condições de retornar ao serviço ativo ou se simplesmente ela vai precisar de mais tempo.
pelo que vai seguindo a lei. Vai nos falar também a lei o seguinte: no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Então, nota a diferença. Uma coisa é o natimorto, outra coisa é o aborto. No natimorto, ela será examinada 30 dias após o parto, para se verificar se tem condições de estabelecer. Então, quer dizer que no caso natimorto, não necessariamente a licença será de 30 dias. Em 30 dias ela vai ser, nesse caso aí, em 30 dias ela vai ser novamente examinada. Tudo bem. Agora, no caso de aborto, a licença remunerada é de 30 dias. Aí não se aumenta, não. A licença remunerada no caso de aborto, atestado por médico, é de é de 30 dias. Agora, no caso de natimorto, aí é que nessa situação, 30 dias após o parto, a servidora será examinada para verificar se tem condições de retornar ao serviço ou se deve ficar um tempo maior repousando. Em relação à adotante, no caso de criança que tenha menos de 1 ano, a licença será de 90 dias. Agora, atenção a isso. Prorrogados por mais 60 dias. Lembrando que essa prorrogação surge da Lei 11.770, que da mesma forma que nos trouxe a prorrogação da licença gestante, também acabou trazendo a prorrogação da licença à adotante. Ora, se a criança tiver mais de 1 ano, aí ela terá direito a 30 dias, acrescidos de mais 60 dias, a mesma história, pela Lei 11.107. Agora, eu estou falando de gestante e estou falando de adotante. Então, nós estamos falando de pessoas, em regra, do sexo feminino. Ora, e o homem, João, quando se trata de licença à paternidade e licença ao adotário, a 15 dias dentro do período de 1 ano, não será necessária a perícia médica oficial. Artigo 205, mantendo aqui a intimidade do servidor, vai nos afirmar: o atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente de serviço, doença profissional, ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º, porque são doenças que, uma vez contraídas, darão direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais. Pois bem, então é essa a primeira situação que nós nos encontramos aqui. Só para fechar isso aqui, artigo 206 e artigo 206A, o servidor será submetido a exames médicos periódicos. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido a inspeção médica. O artigo 206A, o servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Assim nos diz a própria legislação estabelecida na Lei 812 de 1990. Pois bem, meus irmãos, nessa sequência aí, nós vamos trazer a licença gestante, a adotante e a paternidade. Bom, o que é que se tem? O que se tem aqui, rapidinho, nessa situação, aqui nós vamos observar que essa licença gestante, vou botar aqui, que essa licença a gestante, ela hoje é de 180 dias. Ela é de 120 dias, prorrogáveis por mais, prorrogados, porque a lei obriga, por 60 dias, nos termos da Lei 11.770 de 2008. Então, hoje, a servidora gestante, ela vai ter 180 dias para gozar dessa licença à gestante. Ora, até uma observação deve ser feita aqui, que essa Lei 11.770, ela ampliou não apenas a licença gestante de 60 dias, como também a licença adotante. Então, a adotante hoje também tem 60 dias a mais de licença.
É uma licença remunerada? É uma licença remunerada e que ela vai ser iniciada a partir do primeiro dia do 9º mês de gestação, ou então a partir do parto, em ocorrendo